Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre figuras de linguagem e vamos falar especificamente sobre figuras de palavras e figuras de pensamento. Vamos iniciar. As figuras de palavras, também conhecidas como semântica, elas vão explorar os sentidos das palavras, tá certo? Então, são figuras que vão trabalhar os sentidos da palavra dentro de determinado contexto. A primeira figura de palavra seria a comparação ou símile. É uma relação de comparação explícita entre dois termos, marcada pela presença de conjunção comparativa. Então, a comparação, ela é uma analogia entre termos e essa analogia ela é marcada pela presença de um termo que seria a conjunção comparativa ou a locução comparativa também, tá? Exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Então, a gente observa a comparação entre termos que seriam olhos e as jabuticabas, porque elas apresentam algo comum, tá? E essa analogia é feita através de um termo comparativo, que seria a conjunção como. O pensamento é tal qual um diamante bruto. Então, novamente a comparação entre os termos, entre o pensamento e o diamante bruto. E essa analogia, ela se dá por meio de uma locução conjuntiva, que seria tal qual, certo? Nós temos agora a metáfora. A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Então, a metáfora, ela também é uma analogia, porém, é uma analogia de palavras com significados diferentes e cujo aquele termo comparativo que está presente na comparação não está presente na metáfora explicitamente, ele está subentendido. Exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Então, a gente observa a comparação, tá? Entre a vida e a nuvem, tá? Com significados diferentes, né? São palavras, tá? Com significados, é feita uma comparação com palavras de significados diferentes. E a gente observa também que há um termo subentendido aí, que seria o termo comparativo. Porque eu poderia dizer essa frase, a vida é como uma nuvem que voa. Neste caso, quando eu coloco, tá, o termo comparativo, nesse caso eu teria uma comparação. Como o termo está subentendido, há uma comparação entre termos com palavras com significados diferentes e sem o termo comparativo, nesse caso eu tenho uma metáfora. Sônia é uma flor. Novamente, uma analogia entre a Sônia e a flor. São palavras com significados diferentes, porém elas apresentam algo muito próximo, tá certo? Que faz com que a gente consiga fazer essa analogia, porém não tem o termo comparativo, certo? Ele está subentendido. A metonímia. A metonímia é a substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles, tá certo? Então, a metonímia é quando você substitui um termo por outro, porém, há uma relação entre esses termos. E a metonímia pode ser de algumas formas. Quais são? Primeiro, da parte pelo todo. É quando você faz a substituição, tá? Da parte pelo todo. Então, a gente chama esse tipo de substituição de metonímia. Exemplo, esse foi um livro escrito a 4 mãos. Então, a gente observa aí que ele substituiu a mão, que seria a parte, pelo todo, que ele queria dizer que foram 2 pessoas que escreveram este livro. Por isso, ele fala 4 mãos. Então, ele substituiu a parte pelo todo. Outro tipo de metonímia seria quando há a substituição do continente pelo conteúdo. Exemplo, todos os dias bebo uma xícara de chá de boldo. Isto é, você bebe o chá que está na xícara, tá certo? E não a xícara. Então, quando isso acontece, quando há essa substituição do conteúdo pelo continente, a gente chama de metonímia.
Outro tipo de substituição seria do efeito pela causa. Exemplo, aqueles líderes insuflaram a guerra no coração dos jovens, ou melhor, eles insuflaram o ódio no coração dos jovens. E esse ódio é que é a causa da guerra. Por isso que houve uma troca de termos parecidos, porém houve a troca do efeito pela causa, tá certo? Outro tipo de metonímia seria a substituição do autor pela obra. Você não vai acreditar. Comprei um Caravaggio. Você não comprou o Caravaggio, você comprou um quadro do Caravaggio. O Caravaggio, ele é o artista, tá certo? Então, você fez a troca do autor pela obra. Seria a mesma coisa se disséssemos Cecília Meirelles. Você não leu Cecília, você leu a obra de Cecília Meirelles. Então, quando você faz essa substituição, você acaba trocando o autor pela sua obra. Legal? Agora vamos dar continuidade, só que agora vamos falar de algumas figuras de pensamento, que são aquelas que exploram ideias, conceitos. A primeira seria a antítese, é o uso de termos que têm sentidos opostos, contrários. Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Então, neste período, a gente observa termos, palavras com sentidos opostos, contrários. Então, nós temos a presença de uma figura de linguagem chamada de antítese. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Observe que no segundo verso dessa música, a gente observa oposição entre termos, entre palavras, dia, noite, não, sim. Então, nessa situação, nesse verso, ocorreu aí uma figura de pensamento chamada de antítese, tá? A próxima figura de pensamento seria o paradoxo. O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos. Então, a antítese são termos ou palavras com sentidos opostos. No paradoxo, são ideias opostas, tá? Não é apenas termos. E outra coisa importante que diferencia o paradoxo, porque o paradoxo ele é, na verdade, uma antítese, tá certo? Só que outra coisa que diferencia eles é o fato de que no paradoxo, a coerência textual, ela é prejudicada e na antítese não, porque são apenas termos, então não há um prejuízo na coerência. Já no paradoxo, sim, há um prejuízo de coerência textual. Exemplo, estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Alguém que está cego vê. Então, a gente já observa que é incoerente, que há um prejuízo nessa coerência, mesmo você tendo ideias opostas, que seriam estou cego e vejo. Isso são ideias opostas, não são termos opostos. Por isso que isso é um paradoxo. Já estou cheio de me sentir vazio. Alguém que está cheio não pode se sentir vazio. Então, isso é chamado de paradoxo, porque são ideias opostas, em que há o comprometimento da coerência textual. Outra figura seria o eufemismo. O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso ou para suavizar determinada expressão do contexto, para que ela fique mais agradável. Então, exemplo, entregou a alma a Deus. Quando eu uso essa figura de linguagem, eu queria, na verdade, dizer que a pessoa morreu, né? Que fulano morreu. Porém, para suavizar essa expressão, para que essa expressão fique agradável, então a gente diz que alguém entregou a alma a Deus. Não alcançou a média suficiente. Então, aí seria você dizer para alguém que ela ficou reprovada. Então, para dizer essa expressão de forma mais agradável, você acaba dizendo que ele não alcançou média suficiente. Outra figura de linguagem é hipérbole.
e ela corresponde ao exagero intencional na expressão. Então, a hipérbole é o exagero, é uma figura que a gente usa muito sem perceber, mas ela acaba sendo intencional, tá certo? Exemplo, quase morri de estudar. Quando você fala quase morri de estudar, você quis dizer que você estudou muito, porém, você exagerou intencionalmente, dizendo que quase morreu, tá? Outro exemplo seria, já lhe falei 1000 vezes. Esse 1000 vezes, você queria se expressar dizendo que você falou várias vezes. E aí, como você utiliza a figura de linguagem hipérbole, e esse exagero ele é intencional, você diz que falou 1000 vezes, certo? E a próxima figura de linguagem seria a prosopopeia ou personificação, que é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. Exemplo, olhava as crianças sem dizer nada. Então a gente observa que olhar é atribuição humana, mas que foi, neste contexto, atribuída a um ser irracional, que seria o jardim. Então, quando isso acontece, a gente tem uma personificação. Outro exemplo, a lua beijava a face do lago adormecido. Beijar é característica humana que foi atribuído a ser inanimado, que seria a lua. Então, neste caso, nós temos a prosopopeia ou personificação. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.